para poder sentar-se. Como se trata de um trabalho comemorativo da igreja, eu quero ler no livro do Apocalipse, capítulo 5, os 4 primeiros versículos, onde o texto diz: E vi na destra ou na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Capítulo 5, versículo de 1 a 4. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Queiram tornar os vossos assentos, aqueles que assim podem. Eu quero pedir a paciência dos irmãos. Eu serei objetivo, eu sei, mas eu quero agradecer ao pastor, presidente deste ministério, pastor Elias, e obviamente que em seu nome a todos os demais pastores na minha retaguarda, na minha vanguarda, como também agradecer ao pastor Josué, meu amigo, irmã Débora. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a Deus pelo carinho, a receptividade, e em vossos nomes agradeço a toda a igreja. Quero agradecer ao evangelista Marco pela locomoção, o carinho e o poder, o cuidado para comigo. Queridos, me permita ser breve, pois não quero cansá-los, mas eu quero falar algo muito simples, que condiz com a história da igreja, tendo em vista que é o aniversário do 50º ano, em que esta igreja, aqui neste lugar, neste local, nesta cidade, este ministério, nasceu Aliança de Salvação. Então eu quero compartilhar juntamente algo que é bíblico, mais estimulativo, pois o meu objetivo é, como o tema proposto é estimulativo, faz a obra. Eu quero que você no final entenda o privilégio que nós, da última geração, temos em sermos imbuídos nesta aliança. Quando nós lemos o texto, os irmãos hão de convir que o livro do Apocalipse é o resumo da história humana. Ele dá o começo, dá o meio, dá o fim. E quando nós analisamos, exceto o apóstolo João, mas nem um outro, nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, soube do Apocalipse. Todos morreram antes do ano 91 depois de Cristo. João sobrou para receber esta revelação. Então, dentre este resumo, João traz um contexto jurídico diante de um tribunal definitivo, de uma decisão definitiva dentro de um processo jurídico, dentro de um processo que deveria e precisaria estar em transitado e julgado, que é uma decisão definitiva, incorrível, irreparável. Quando nós analisamos o texto, os irmãos observem que há um trono, um julgamento, um tribunal. Quando nós analisamos a história bíblica, os irmãos hão de convir que o próprio apóstolo Paulo, pelo poder do conhecimento jurídico, ele já tratava a história nossa, gentios, como um processo jurídico. Por isso que no capítulo 8 aos Romanos, ele vai falar deste contexto. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então ele, na continuidade,
tendo em vista que o capítulo 8, a partir do versículo 31 aos Romanos, é um cântico de vitória diante de uma decisão judicial. Quando nós vamos para o capítulo 8, versículo 35, dentro do mesmo hino, ele faz 7 questionamentos. Quem nos separará do amor de Cristo? Então ele cita 7 testemunhas que conseguiram afastar de Deus todo o processo humano como adorador. A tribulação, a perseguição, o perigo, a nudez e a espada. É 7 no total. Então, quando nós analisamos a história, me permita ser rápido, que a hora corre, e me permita ser um pouco rápido. Quando nós analisamos a história antes de nós, com base no capítulo 1 do Gênesis, segundo alguns teólogos, segundo alguns eruditos, e dentro do conceito jurídico, os irmãos hão de convir que a terra já existia, tendo em vista que Deus criou a terra, ou seja, para o adorar. Todo o conceito entre céu e terra sempre foi de adoração. Quando nós ouvimos o hino aqui, que ele se inclina para ver a terra. Quando nós analisamos os seres responsáveis para levar, para adorar, para levar louvor, adoração da terra aos céus, era uma classe mais que especial, angelical. A Bíblia diz em Ezequiel 28 que havia uma liturgia em que a terra tinha santuários, congregações, e estas congregações eram os anjos que ocupavam. E eles tinham um sumo sacerdote que recolhia a adoração que eles produziam na terra a Deus e levava ao Monte Santo. E este sumo sacerdote é conhecido como anjo de luz. A Bíblia diz que este anjo de luz, ele colhia a adoração que era produzida pelos anjos e levava a Deus. Quando ele chegava, sendo ele perfeito diante de Deus, ele abria o coração, e o que saía do seu coração era: tu és digno de honra, de glória, de domínio, de louvor, de riqueza, de majestade, de sabedoria. Então, todos os dias, por meio dos anjos, este ser, chamado anjo de luz, levava a adoração aos céus. Portanto, a glória que lhe foi dada o ensoberbeceu, e ele começou a negociar com os anjos responsáveis pelos santuários a glória para ele. Então, Ezequiel capítulo 28, versículo 18 diz que pela iniquidade, pela multiplicação do teu comércio, tu contaminaste os teus santuários. Então ele contamina as congregações da terra que os anjos habitavam, vendendo, negociando que a glória merecia ser para ele. Então diz a Bíblia que um terço, 33% dos anjos aderiram à sua proposta. Quando ele agora tem um terço de couro a seu favor, diz Isaías que ele não vai subir ao Monte Santo como antes. Ele diz: subirei acima das mais altas nuvens, das mais altas estrelas, e lá estabelecerei o meu trono e serei igual ao Altíssimo. Ele quer ser igual a Deus pelo brilho que lhe foi lhe dado. Quando ele sobe, então Deus já o aguardava, que conhece todas as coisas. Então Deus lamenta e diz: tu era perfeito desde o dia em que foste criado, mas iniquidade foi achada em ti, e te atirarei à terra humilhado. Então há um julgamento. Observem que aqui já há o primeiro julgamento entre Deus e os adoradores. Judas capítulo 1, versículo 6, Judas escreve que os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua moradia, Deus os reservou na escuridão eterna para o juízo daquele grande dia. Então Deus julga sem direito
sem dar direito à defesa. Os anjos juridicamente passaram pelo primeiro julgamento sem ter direito ao contraditório, juridicamente sem o devido processo legal. O devido processo legal é que eu não posso ser julgado sem a instauração de um processo de defesa em meu favor. Mas os anjos, por ser massa angelical, não gozaram o direito de defesa. A Bíblia diz que Lúcifer é condenado sem direito a recorrer e é atirado à terra. A terça parte dos anjos que contaminados, julgados, presos na escuridão para o juízo do grande dia. E os 2/3 que não se contaminaram, Deus recolhe a si. E a ira de Deus vem para a terra. E a terra fica sem forma e vazia. Ela perde a forma original e sem adorador. O vazio é sem adorador. Então observem que agora a terra sem adorador, a terra vazia, sem a presença de Deus, as águas vêm e cobrem a terra, e acima das águas abismos e trevas. Então não há mais relacionamento, não há ser na terra que adore a Deus. Então o tempo passa e a escuridão e o abismo prevalece. Aí passa o tempo, aí Deus resolve investir na terra de novo. Aí vem o capítulo 1 do Gênesis, que vai contar a história humana. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Então Deus vai decorar a terra, e no capítulo 1 até o versículo 25, ele vai decorar, ele vai refazer, ele tira as trevas, traz a luz, ele deixa um paraíso maravilhoso. Versículo 26 do capítulo 1, ele vai criar um adorador. E agora, como criar este adorador? Por onde começar? Aí há uma reunião. Veja que quando você percebe o texto, ele está no plural. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. O interessante é que o capítulo 33, versículo 4 de Jó, diz que o Espírito Santo nos fez ou nos formou. Então, na decisão, o Espírito Santo desce à terra, pega o pó da terra, que veio das trevas, veio do abismo, que ninguém acreditava mais, e forma o ser humano. Aí o ser humano está formado com artéria, mas sem vida, com veias, mas sem vida, com células, mas sem vida. Então diz Jó 33:4, que diz Eliú, que o Senhor, o Todo-Poderoso, soprou na narina deste ser e lhe fez alma vivente. Agora Deus tem um ser, o ápice da criação, chamado ser humano. Então diz a Bíblia que capítulo 2, versículo 8, Deus plantou um jardim, chamou de Éden, e colocou o homem para habitar. Agora o jardim se tornou uma igreja, lugar de relacionamento. É do Éden que Deus vai ser adorado. É do Éden o único lugar geográfico da terra que o louvor vai subir e Deus vai descer. Como o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 8, versículo 6 por diante, ele diz: o que é o homem para que te lembre deles, ou o filho do homem para que o visites? Um pouco menor que os anjos o criaste, o coroaste de glória, e entregaste a ele todas as obras das tuas mãos. Então Deus coroa o homem de glória, mas o homem não pode subir como os anjos, porque é de massa terrestre, feito para viver eternamente, mas é menor que os anjos. Então a Bíblia diz que agora era Deus que descia no Éden e o homem o adorava. Tinha culto todo dia e Deus se agradou da sua criatura. Mas vem o capítulo 3 do Gênesis, e no capítulo 3 já não tem mais um, já são 2 adoradores. Então a serpente, personificação do anjo caído, entra na igreja no Éden.
Éden e faz uma pergunta a Eva. Foi assim que Deus disse que nenhum dos frutos vocês podem comer que está no jardim. Eva diz: não, o Senhor disse que de todos nós podemos comer, nos alimentar, mas o único que não podemos tocar nem comer é a árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Deus disse que no dia que nós tocarmos ou comermos, certamente morreremos. Então a serpente vem com audácia dizendo-lhe: olha, Deus sabe que não é verdade, Ele está com medo de vocês, porque Ele sabe que no dia que vocês comer deste fruto, vão ser iguais a Ele. Vejam que o que tirou, o que o condenou, foi o princípio de igualdade. Ele quis ser igual a Deus, quebrou a cara. Agora ele faz a proposta para o ser humano desobedecer a Deus com o intuito de ser igual a Deus. É por isso que até hoje o poder domina o ser humano. Então, a partir daqui, veja que a árvore estava lá, mas não havia perigo, não havia perseguição. Mas depois daqui entra as 7 testemunhas que eu falei em Romanos 8:35. A primeira que entra é para testemunhar o comportamento de Adão e Eva, adoradores do princípio. Então vai vir o que? O perigo. Quando Lúcifer, o anjo de luz, propõe isso, a árvore agora se tornou um perigo, se tornou proibido. A mente abriu e agora Eva passava todos os dias, olhava para a árvore. O perigo estava lá, mas o perigo não o venceu. Mas aí vem a perseguição. Saía dali, o pensamento não saía. A perseguição vai perseguindo ela. Como a perseguição não consegue, mas agrega e observa o comportamento dela. A perseguição vai trazer a angústia, e a angústia é de dentro para fora. A angústia vem com a tribulação, e a tribulação desespera ela e leva ela a convencer Adão. Ela está tão atribulada que diz Adão: a serpente disse que nós não vamos morrer se comermos do fruto que Deus proibiu. Então a tribulação convence Adão e traz a fome, e a fome leva eles à árvore. Quando eles estão na árvore, olha e diz: é bonita e é boa de se comer. Então a fome faz com que ela coma. Ela come e não morre. Ela diz: está vendo que a serpente tem razão? Aí Adão come. Quando os dois comem, a nudez vem. E quando a nudez vem, afasta a presença de Deus, e eles sentem vergonha um do outro, se escondem. Quando eles se escondem, aí vem o Todo-Poderoso para ser adorado. Olha que coisa linda que ele faz com o ser humano. Você lembra que eu disse que os anjos não tiveram o privilégio do devido processo legal? Olha que se não parece um contraponto. A gente ensina, a gente prega que Deus é onisciente, é um dos seus atributos. Quem é onisciente sabe tudo, todas as coisas e tudo antes que aconteça. Se ele sabe que aconteceu, porque ele vem dando uma de inocente? Adão, cadê você? A igreja está vazia. Onde você está? Estou escondido. Por que você está escondido? Porque eu estou nu. Ora, quem te mostrou que estava nu? Por acaso comesse do fruto que eu disse para não comer? E que Deus está dando a ele o direito de defesa. Deus não vai condená-lo como condenou os anjos, vai dar o direito do contraditório, mas ele não se justifica. Ele diz: a mulher que tu me deste me enganou. Aí Deus dá o direito à mulher, e a mulher diz: a serpente me enganou. Aí a serpente já está julgada e já está condenada. Aí a espada vem, e a espada
espada é símbolo da morte. As 7 testemunhas de Romanos pertencem ao juiz, porque no julgamento as testemunhas não pertencem à parte A nem à parte B. Testemunhas são os olhos e os ouvidos do juiz. Então as 7 testemunhas disseram: culpados, comeram, pecaram. E aí a espada vem, e a espada é símbolo da morte. Aí Paulo diz: pelo homem entrou o pecado, e o pecado trouxe a morte. Então, resumo, Deus poderia eliminar o homem, o adorador, logo ali, e jogar no mesmo lugar que os anjos foram, porque isso se chama jurisprudência. Se o mesmo juiz já fez um julgamento e o resultado foi aquele, e aconteceu o mesmo crime, o normal é usar a jurisprudência, a legalidade é essa. Mas Deus não. O homem vai ser expulso, mas Deus não desiste dele. Ele mesmo traz um recurso chamado graça, para não destruir o homem, para preservar o adorador. Mas a Bíblia diz que as 7 testemunhas afastaram os adoradores de Deus. A igreja é fechada. Veja que o tema é igreja. A igreja é fechada. O jardim é lacrado. E o adorador não pode adorar mais. Distante da glória de Deus. Afastado da glória de Deus. Aí o tempo passa. E já não é mais são mais 2. Mais uma geração. Aí vamos para o capítulo 6 do Gênesis. Aí vem quem? O promotor de acusação. A morte que já reina. O pecado que já reina no período da inocência, porque Paulo diz, Romanos 5,14, a morte reina desde Adão até Moisés. Então vem e faz uma nova petição para um definitivo juízo, porque o pecado degradou a raça humana. Capítulo 6, se você abrir a sua Bíblia, há uma epígrafe em negrito dizendo, degradação geral do gênero humano. Então todos os seres humanos dominados pelo pecado. Aí vem a petição, e o juiz aceita a denúncia. Quando ele observa a acusação, as 7 testemunhas dizem culpados. Aí ele decide, vou dar fim, eu me arrependi de ter criado o adorador homem, vou destruir. Quando ele assina a sentença, aí a graça vem de novo, e a Noé acha graça aos olhos de Deus. Aí pela graça ele preserva 8 adoradores, e o dilúvio vem, a sentença é aplicada. Capítulo 8 do Gênesis, ele tira 8 almas da arca e não desiste dele, e diz, e encham a terra, proliferem, me adorem. Aí capítulo 11, o pecado vem e afasta Noé e sua geração de Deus. Aí vem o capítulo 12, Deus disse, agora eu vou criar um projeto espiritual de adoração meu, particular, chamado Israel. Aí vai criar igreja coletiva, total, para o adorar. Por meio de Abraão, ele vai gerar os judeus, um povo especial, zeloso, peculiar, de boas obras, santo para o adorar. Então por meio de Abraão vai começar o projeto igreja, adoradores. Então Deus diz a Abraão, não se mistura com os outros povos, vocês são meus. E agora vai desenvolver um projeto grandioso. Entra no Egito, como foi dito, lugar errado, terra errada, terra alheia, com 70 pessoas. No lugar errado, Deus vai prosperar o projeto. Depois de 400 anos, já tem 3.600.000
300.000 adoradores, mas sem consciência, sem adorar a Deus. Aí Deus pega Moisés e tira a igreja da escravidão rumo à liberdade para ser seu, porque desde a queda de Adão, Deus não era adorado de forma sincera e coletiva. Aí tira-os do Egito, igreja, para fazer a sua vontade. Quando ele tira do Egito, capítulo 24 do Êxodo, ele propõe uma aliança de sangue, de salvação. E qual é? Se vocês obedecerem os meus estatutos, se vocês obedecerem as minhas palavras, eu serei com vocês. Então a igreja diz: estamos de acordo, faremos o que o Senhor falou. Aí vem o sangue de novilho para justificar a Israel diante de Deus. Novilho puro, sem defeito, sem mácula. Moisés mata, derrama o sangue e joga sobre a igreja. Vem o livro do Êxodo, eles saíram. Então no livro de Levítico eles vão adorar, porque no capítulo 40 de Levítico, 15 capítulo depois do 25, a igreja está pronta. Tem um lugar na terra, não mais o Éden que o dilúvio destruiu, mas um lugar móvel chamado tabernáculo, para unir a igreja, para louvar, adorar, jejuar e a glória descer. Versículo 33, capítulo 40 do Êxodo, Moisés termina a igreja. Versículo 34, faz o culto. Agora vem os levitas, vem os cantores, vem os obreiros adorando, e a glória desce na terra de novo. E a Bíblia diz que a glória foi tão grande que cobriu a igreja. Nem Moisés entrava na igreja, que a glória tomou conta da igreja. Agora tem adorador de novo.